Graça e paz, discípulos do Senhor Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Bom Dia com Jesus. Hoje eu quero iniciar com você uma nova série, uma série muito especial, As Promessas do Salmo 91. O Salmo 91 é um dos salmos mais conhecidos da Bíblia. Porém, muitas pessoas ainda não compreendem o segredo espiritual que está no Salmo 91. Antes mesmo de falar de livramento, proteção e milagre, logo no início, nos versículos 1 e 2, o Salmo 91 começa com uma revelação profunda. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. E hoje vamos entender o fundamento da proteção espiritual. A proteção do Altíssimo. A proteção de Deus, meus irmãos, começa na intimidade com o Espírito Santo. Senhor Jesus Cristo, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. E neste novo dia, Senhor, eu me coloco na tua presença, reconhecendo que eu preciso de ti, que eu preciso da tua proteção, da tua direção, do teu cuidado. Perdoa-me, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Perdoa-me porque algumas vezes me afasto da tua presença, me afasto da tua palavra e fico receoso com as circunstâncias que a vida traz para mim. Espírito Santo de Deus, conduz a minha vida, independente das circunstâncias, me ensinando que viver na presença de Deus é a única opção. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, o Salmo 91 não começa falando de milagres. Ele começa falando de intimidade com Deus. A Bíblia vai dizer aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A palavra habitar significa permanecer, viver, morar. Isso não significa de jeito nenhum uma visita rápida à presença de Deus, mas é sim uma vida de comunhão, uma vida constante com o Senhor. O Espírito Santo nos ensina que a proteção espiritual nasce da intimidade com Deus. Agora, observe algo profundo. A expressão esconderijo do Altíssimo. Esconderijo do Altíssimo aponta para um lugar espiritual de intimidade com Deus, de comunhão. No hebraico, a palavra usada para Altíssimo, Elion, significa o Deus soberano sobre todas as coisas. Ou seja, quem vive perto de Deus, vive debaixo da sua autoridade. E é o Deus que governa o universo. Depois do texto vai continuar. A sombra do Onipotente descansará. E a palavra hebraica para onipotente é Shaddai. Essa palavra transmite a ideia de Deus todo-poderoso, suficiente para cuidar e proteger seus filhos. A imagem aqui é linda. Essa imagem é como alguém que caminha no deserto e encontra a sombra de uma grande rocha ou uma grande árvore. Ali naquele lugar existe descanso, proteção, segurança. Esse lugar espiritual é encontrado na presença do Senhor Deus. E é exatamente aqui que entra o papel do Espírito Santo.
O Espírito Santo, ele nos conduz para esse lugar mais perto do Senhor. Me lembro agora de uma passagem que Jesus disse: quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. O Espírito Santo, ele nos chama para oração, leitura da palavra, comunhão com Deus, sensibilidade espiritual, jejum, orar 3 horas da manhã, orar sem cessar no carro, na moto, lavando um prato, arrumando uma casa. Quanto mais eu e você, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais experimentamos a sombra da proteção de Deus. E então, no verso 2, o salmista, ele faz uma declaração poderosa, que eu te convido a fazer essa declaração hoje. Declare assim: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. A proteção espiritual não é apenas uma promessa, ela é também uma declaração de fé. Quem vive na presença de Deus aprende a confiar. E quem confia em Deus consegue descansar na paz que excede todo entendimento. Não quer dizer que você não terá problemas, não quer dizer que você não vai viver batalhas, mas quando elas vierem, você vai estar descansando, porque você confia em Deus. Eu aprendi isso tem 3 anos, e eu venho vivendo esses últimos 3 anos, graças ao Senhor Deus, uma vida extraordinária, dia a dia, descansando na sombra do Onipotente. E eu escrevi um livro agora, onde eu compartilho um pouco, de como é ter intimidade com o Espírito Santo de Deus. Inclusive, esse devocional, esse Bom Dia com Jesus, tem um papel de trazer você mais perto do esconderijo do Altíssimo e aprender mais sobre buscar a presença de Deus todos os dias da sua vida. Meu irmão, minha irmã, lembre-se de uma coisa: a verdadeira proteção espiritual começa na intimidade com Deus. Quem habita no esconderijo do Altíssimo vive debaixo da sombra do Onipotente. E esse lugar é extraordinário. Convido vocês a fazer parte desse lugar. Tem lugar para você nesse esconderijo do Altíssimo. Esse foi o Bom Dia com Jesus. Graça e paz. Shalom, shalom.